Você já parou para pensar que, mesmo indo à casa de oração todas as semanas, servindo em todos os turnos, carregando peso, cansaço e até sacrifícios, talvez você não esteja sendo usado por Deus, mas por um sistema que precisa de voluntários? Isso mesmo. Um sistema que valoriza mais o que você faz do que quem você é. Um sistema que mede santidade pelo número de horas em pé do que pela profundidade do coração em oração. Aqui vai o ponto de virada. Deus não precisa de servos ocupados, ele busca filhos transformados. Enquanto religiões exigem desempenho, Deus oferece graça. Você pode estar cercado de louvores, hinos, cânticos, mas se o seu coração está preso na busca por aprovação, reconhecimento, cargo ou função, então o sistema já te pegou. E olha, não digo isso por crítica vazia. Digo porque já estive exatamente onde você está. Já servi com dedicação, já carreguei Bíblia pesada, já acordei cedo para a vigília, já dei dízimo fielmente, já falei em línguas, já orei horas, mas ainda assim me sentia vazio. Porque tudo isso, sem o coração certo, vira ritual. E quando o ritual substitui o relacionamento, você vira peça de engrenagem. E o pior, ninguém te avisa. Até agora. O tempo de despertar é agora. E se você acha que está seguro porque está ocupado, prepare-se. O que você vai ouvir aqui pode desconstruir tudo o que você pensa sobre espiritualidade. Mas é nessa quebra que nasce a verdadeira liberdade. Quantas vezes você já ouviu frases como "Deus precisa de você" ou "sem você isso aqui não funciona"? Frases que soam como encorajamento, mas que, na verdade, são armadilhas emocionais disfarçadas de chamado. Um sistema religioso saudável não se sustenta na ausência de uma pessoa, porque o verdadeiro sustento é o Espírito Santo, não voluntários. Quando uma instituição depende de você para funcionar, ela já deixou de confiar em Deus e passou a depender de humanos. E isso é perigoso. A Bíblia mostra claramente que o templo era sustentado por Deus, não por levitas exaustos. Em Malaquias 1, Deus rejeita as ofertas dos sacerdotes porque seus corações estavam frios. Ele não aceita sacrifício feito por obrigação. O sistema religioso do tempo de Jesus precisava de fariseus para manter a ordem, a tradição, a hierarquia. Mas Jesus os confrontou dizendo que eles limpam o copo por fora, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23:25. O sistema os usava, e eles, por orgulho, acreditavam que eram escolhidos. Hoje, muitos estão no mesmo lugar, servindo não por amor, mas por status, por medo de serem excluídos, por necessidade de validação. E o triste é que, muitas vezes, o sistema os elogia, os promove, os coloca em destaque, tudo para mantê-los presos. Quando o elogio vem mais do líder do que de Deus, você está sendo domesticado. E quando a sua ausência gera caos, não é você que é indispensável, é o sistema que está doente. Você já notou como certos ambientes religiosos criam uma cultura de escassez emocional? Dizem que ninguém quer mais servir, que as pessoas estão frias, que faltam obreiros. Essa narrativa cria um senso de urgência falsa, que pressiona as pessoas a se oferecerem, mesmo quando estão quebradas. É um ciclo vicioso. Você se sente culpado por descansar, então volta a servir. Quando se sobrecarrega, o sistema te elogia, gerando dependência emocional. E quando tenta sair, te chamam de descomprometido. Isso não é chamado, é manipulação. A Bíblia nunca diz que Deus está desesperado por braços. Pelo contrário, em Êxodo 3, quando Moisés se recusa, Deus responde: "Quem fez a boca do homem?" Ele não dependia de Moisés, mas o escolheu por graça. O verdadeiro chamado não é baseado em necessidade, mas em convite. Jesus chamou os discípulos não porque precisava deles para multiplicar pães, mas porque queria transformá-los. Ele não correu atrás de voluntários. Chamou, transforma, enviou. Quando o sistema precisa de você, ele cria culpa. Quando Deus te chama, ele cria identidade. Um sistema religioso fraco se mantém com pressão. Um movimento de Deus se sustenta com propósito. E se você está exausto, desanimado, sentindo que seu valor está ligado ao que você faz, talvez seja a hora de perguntar: quem realmente me quer? O sistema que me elogia quando eu sirvo ou o Deus que me ama mesmo quando eu descanso? Pense comigo, o que acontece quando você para de servir? O sistema entra em colapso? As reuniões param? Os cultos são cancelados? Se sim, então aquilo não é obra de Deus, porque a obra de Deus não depende de um único indivíduo. Em Atos 6, quando surgiu a necessidade de servir as viúvas, os apóstolos não entraram em pânico. Eles disseram: "Escolham 7 homens dentre vocês", Atos 6:3. Eles não disseram: "Sem vocês, tudo desaba". Eles confiaram na provisão de Deus. O sistema religioso moderno, no entanto, muitas vezes age como se fosse o único responsável pela obra de Deus. Isso é arrogância espiritual. Deus não precisa de igrejas perfeitas, mas de corações sinceros.
Quando o sistema começa a se apresentar como indispensável, ele está cometendo idolatria. Ele se coloca no lugar de Deus. E nesse lugar, não há espaço para descanso, para dúvida, para humanidade. A pessoa é vista como recurso, não como filho. E o mais triste? Muitos aceitam isso porque cresceram ouvindo que servir é santidade. Mas servir com coração errado é religiosidade vazia. Isaías 29, 13 é claro: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não quer aparência. Ele quer presença. E presença não se mede em horas de serviço, mas em intimidade de relacionamento. Agora, vamos falar do coração. Por que você serve? Essa pergunta é mais importante do que qualquer função que você exerça. Se a sua motivação é o medo de ser julgado, de ser excluído, de não ser espiritual o suficiente, então você está sob um sistema de medo, não sob a graça de Deus. O sistema religioso se alimenta do medo. Ele cria padrões inalcançáveis e depois te faz acreditar que você precisa alcançá-los para ser amado. Mas Jesus fez o oposto. Ele comeu com pecadores, tocou em impuros, perdoou a adúltera. Ele não exigiu desempenho. Ofereceu misericórdia. Em Lucas 7, uma mulher pecadora unge os pés de Jesus com lágrimas e perfume. Os fariseus ficam chocados. Mas Jesus diz: seus muitos pecados foram perdoados, pois ela muito amou. Lucas 7:47. Note, ela não serviu, não pregou, não fez nada. Ela apenas amou. E esse amor nasceu do perdão. O sistema religioso teria rejeitado, mas Jesus a recebeu. Quando o amor é a motivação, o serviço flui. Quando o medo é a motivação, o serviço escraviza. E você pode estar servindo há anos, mas se o seu coração está preso no medo, você nunca foi realmente livre. A verdadeira adoração não nasce da obrigação, mas da gratidão. E gratidão só existe quando você entende que já foi aceito, não por mérito, mas por graça. Outro sinal de que você está sendo usado por um sistema é quando o seu valor está ligado à função. Você é irmão líder, pastor auxiliar, professora de criança, cantor do louvor. E quando você sai dessa função, você sente que perdeu identidade. Isso é perigoso. Em Cristo, sua identidade não está no que você faz, mas no que Ele fez por você. Em Colossenses 3:3, está escrito: você morreu, e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Sua verdadeira identidade está nele, não no cargo. O sistema religioso, no entanto, cria uma pirâmide de status espiritual. Quem tem mais função, mais autoridade, mais visibilidade, é mais santo. Isso é inversão bíblica. Jesus disse: quem quiser ser o maior, será servo de todos. Marcos 10:44. No reino, grandeza é serviço, não cargo. Mas o sistema religioso distorce isso. Transforma o servo em chefe. E o chefe exige obediência, não liberdade. Quando você sente que precisa provar seu valor, que precisa subir na hierarquia para ser visto, você está no sistema. No reino de Deus, você já é visto. Você já é amado. Você já é escolhido. Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Isso não depende do que você faz. É um fato eterno. E se você está buscando validação em funções, cargos ou elogios, você ainda não entendeu o Evangelho. Vamos falar de descanso. Você descansa com liberdade ou com culpa? Quando você tira um dia para ficar com a família, para cuidar da saúde, para simplesmente respirar, alguém te cobra. Te diz que o inimigo está atacando porque você parou. Isso é controle disfarçado de espiritualidade. Deus instituiu o sábado não como dia de trabalho extra, mas como dia de descanso sagrado. Em Êxodo 28:11, o sábado é um sinal de confiança. Você para porque confia que Deus sustenta tudo. Mas em muitos ambientes religiosos, o descanso é visto como preguiça, como falta de compromisso. E isso é uma distorção grave. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele não disse: trabalhem mais. Ele ofereceu descanso. E esse descanso é para agora, não para depois da morte. Quando o sistema não permite descanso, ele está exigindo o que só Deus pode dar: paz. E ao exigir isso, ele está se colocando no lugar de Deus. Um sistema saudável encoraja o cuidado da alma. Um sistema doente exige produção contínua. E se você está exausto, emocionalmente vazio, espiritualmente seco, talvez não seja falta de fé. Talvez seja falta de liberdade. Talvez você precise ouvir, pela primeira vez, que você é mais do que seu serviço. Que você é filho, não funcionário. Agora, vamos ao ponto mais delicado: o amor ao sistema. Você defende a instituição mais do que defende as pessoas? Critica quem questiona, mas tolera quem explora. Aceita doutrinas rígidas, mas ignora o sofrimento ao seu lado? Isso é sinal de que o sistema já colonizou seu coração. Jesus confrontou os fariseus não porque eles amavam a lei,
mas porque amavam a lei mais do que amavam as pessoas. Em Marcos 2, os discípulos colhem espigas no sábado. Os fariseus ficam indignados. Jesus responde: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Ele inverte a lógica. O sistema religioso coloca a regra acima da pessoa. Deus coloca a pessoa acima da regra. Quando você defende uma doutrina, um líder, uma tradição, mas fecha os olhos para a dor de alguém, você está repetindo o erro dos fariseus. O sistema religioso precisa de lealdade cega. Deus quer amor inteligente. Um amor que obedece, mas que também questiona quando a obediência fere a graça. Em Atos 5, os apóstolos são presos por pregar. O conselho religioso manda: não ensinem mais. Eles respondem: precisamos obedecer a Deus antes que aos homens. Atos 5:29. Eles não romperam com Deus. Romperam com o sistema que se opõe a Deus. E você? Onde está sua lealdade? Ao sistema que te usa ou ao Deus que te liberta? E o que dizer da alegria? Você serve com alegria ou com obrigação? Quando o serviço vira fardo, é sinal de que algo está errado. Em Neemias 8:10, está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. A força não vem da pressão, do esforço, da cobrança. Vem da alegria. E a alegria nasce quando você entende que já foi aceito. Quando você serve por gratidão, não por medo, o serviço vira celebração. Mas em muitos ambientes religiosos, a alegria é substituída por seriedade exagerada, por rigidez, por formalismo. E isso afasta as pessoas. Jesus foi chamado de amigo de pecadores, Mateus 11:19, não de juiz de pecadores. Ele se alegrou com os casamentos, chorou com os sofrimentos, se indignou com a hipocrisia. Ele tinha emoção real. Mas o sistema religioso muitas vezes reprime a emoção, exige conformidade, castiga a individualidade. E assim, pessoas autênticas se sentem erradas. A Bíblia não pede uniformidade, pede unidade. E unidade não é todos iguais, é todos amados. Quando o sistema exige que você se encaixe, ele está matando a criatividade que Deus colocou em você. E se você sente que precisa esconder quem você é para servir, então o sistema está te moldando, não Deus. Agora, vamos ao teste final. O que acontece quando você erra? Você é perdoado com graça ou julgado com rigidez? Em João 8, a mulher adúltera é trazida a Jesus. Os religiosos querem apedrejá-la. Jesus diz: quem de vocês está sem pecado, que atire a primeira pedra. E um por um, eles saem. Então Jesus diz à mulher: nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Ele não negou o pecado, mas ofereceu misericórdia. O sistema religioso quer condenação. Deus oferece restauração. Quando você erra e é recebido com graça, você está no lugar certo. Quando você erra e é excluído, criticado, julgado, você está no sistema. E o mais triste é que muitos sistemas religiosos se orgulham de serem fiéis à doutrina, mas esquecem que a doutrina central é o amor. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz que, mesmo que você tenha todos os dons, mas não tiver amor, você nada é. O sistema pode ter doutrina perfeita, mas se não tiver amor, é barulho de metal. E se você está em um ambiente onde o erro é punido, mas o arrependimento não é acolhido, então você não está em casa. Você está em prisão. E a boa notícia é que a porta está aberta. Você pode sair. E ao sair, não estará abandonando Deus. Estará voltando para Ele. Então, o que fazer? Primeiro, respire. Reconecte-se com o coração de Deus. Leia o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você não é o pastor. Você é a ovelha. E ovelhas não trabalham. São cuidadas. Segundo, questione suas motivações. Por que você serve? Por amor? Por medo? Por necessidade de aprovação? Seja honesto. Terceiro, busque comunhão, não cargo. Relacionamento com Deus não se mede em funções, mas em intimidade. Ore não para relatar tarefas, mas para ouvir. Quarto, permita-se descansar. Descanso não é pecado. É mandamento. Quinto, ame as pessoas mais do que as regras. Afinal, Jesus disse que os 2 grandes mandamentos são amar a Deus e amar o próximo. Tudo mais deriva disso. E se você está em um sistema que te usa, não se culpe. Você foi enganado, não fraco. E o fato de você estar assistindo a este vídeo mostra que o Espírito Santo está te chamando para fora. E ele não te chamaria se não tivesse um lugar melhor para você. O reino de Deus não é um sistema. É um coração. E nesse coração, você é amado, não usado. Você é filho, não voluntário. E essa verdade muda tudo. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu que algo dentro de você despertou, não fique só com a emoção. Agora é hora de agir. Pause este vídeo. Feche os olhos. E diga: Deus, eu quero te conhecer, não servir um sistema. Mostra-me onde eu estou sendo usado. Liberta-me da necessidade de aprovação. Ensina-me a descansar em ti.
Faça isso agora. E depois, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Talvez você seja um instrumento que Deus usará para libertar outra pessoa. E se você quer continuar nessa jornada de liberdade, inscreva-se aqui. No próximo vídeo, vou revelar os 7 sinais que mostram que você está em um sistema religioso tóxico, e como sair sem perder sua fé. Este é apenas o começo. A verdade te libertará. E eu vou continuar aqui, falando o que poucos têm coragem de dizer, porque o amor de Cristo me impulsiona. Até o próximo vídeo.